E aí pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Couto. E nesse vídeo eu vou estar fazendo um review dos índices. O meu último vídeo foi sobre o Sequential SMT. E eu quero mostrar para os senhores como que eu utilizo o Sequential SMT no dia a dia. Aqui nos índices, hoje é quarta-feira, segunda semana de fevereiro. A gente teve a utilização de Sequential SMT. Bem interessante, no qual eu vou demonstrar aqui para os senhores. SMTs de qualidade apenas. Eu passei na última aula, no último vídeo, alguns conceitos interessantes para vocês utilizarem sobre SMT de qualidade. Nós vamos começar aqui então com a Nosso Framework, que como eu falo para vocês, é sequência SMT, você tem que encaixar ela em um framework, você quer estar do lado correto do mercado. Lembrando que hoje, quarta-feira, que é o dia que a gente vai estar fazendo esse review, teve NFP, um Farm Payroll, na quarta-feira, não é muito comum, mas teve. Muito bem, então abordando aqui o início do dia, foi enviado no Discord aqui, no nosso Discord, essa visão, olha só, do preço formando a mínima do dia aqui, dentro desse nível, Open, Low, High, Close. Essa que era a expectativa do candle diário para hoje, ou então de pelo menos a movimentação que a gente queria operar. Então é sempre assim, a gente sempre vai escolher um lado do mercado, a gente vai seguir isso até os nossos alvos, e pronto. É só isso que a gente quer. Então essa foi a análise enviada aqui anteriormente, antes mesmo do mercado, tá? Vocês podem ver que essa análise foi enviada às 8h30 e o Non-Farm Payroll só ia sair 10h30. Então, com 2 horas de antecedência, a gente já conseguia tá pegando toda essa formação. Os melhores trades, eles sempre são assim, tá, pessoal? Os melhores trades são aqueles que vocês conseguem visualizar antes, que vocês conseguem planejar antes, no qual você já tem expectativas criadas sobre aquilo, que você tem níveis de invalidação e validação clara, e você só fica aguardando suas confirmações, o seu cenário se formar lindamente. Ok? Então, ali na imagem, a gente então teria o Open aqui, Low, High, Close. Eu vou dar um insight para vocês acerca dessa Fair Value Gap aqui. Foi colocada na imagem essa Fair Value Gap, porém eu particularmente evito utilizar essa Fair Value Gap, porque, como vocês podem ver, ela já foi utilizada 2 vezes, ó. Então a gente tem esse ponto na Fair Value Gap, e a gente tem esse ponto chegando na Fair Value Gap. Assim como a gente também tem a External Range Liquidity, que seria aqui, também já foi atingida. Então, além dessa Fair Value Gap já ter dado o alvo dela aqui, ela já foi utilizada 2 vezes. Então, eu particularmente evito utilizar essa Fair Value Gap aqui. A gente tem que utilizar outros pitch arrays, outras coisas. Ok, no momento, então, com as informações que a gente tinha, essa aqui é a mínima da semana, essa aqui é a máxima da semana. A gente estava, então, vindo de forma corretiva, como vocês podem ver, né? Uma retração de volta para dentro desse range, vindo em direção a PG Arrays compradores, Discount Arrays, para a gente poder reverter e voltar para as máximas, possivelmente, seguindo, né, essa movimentação bullish aqui, que o preço apresentou nos últimos dias. Então, por isso, o Open, Low, High, Close. Mas aqui, justamente, né, o preço, ele utilizou 2 vezes a Fair Value Gap já, então não vou estar utilizando ela. Outro nível-chave que a gente pode estar utilizando, estava na imagem, é esse order block aqui, ó. Esses 2 candles de alta, eles são order block de extrema qualidade, porque eles voltaram dentro de uma região de Fair Value Gap, colocaram uma mínima relevante, e depois eles foram engolfados. Então isso aqui é uma região bem forte para jogar o preço para cima. E aí isso aqui cria um novo frame, né? A gente vir até essa máxima aqui. Lembrando que frame é basicamente market maker model, né? Então interesse alvo ali. Ok? Como você pode ver, o preço já veio uma vez aqui dentro dessa região. E tentou reverter, não conseguiu. Inclusive, o candle de hoje, né? Ele abriu aqui, ó. Então, ele não tinha uma mínima estabelecida ainda. E pela regra, né, do PGRA, que eu mostrei para vocês, que é como eu gosto de utilizar, se o preço já veio aqui uma vez, essa região não é mais fresh, né? Ela não é mais fresca, uma região nova. Então, eu vou utilizar agora essa mínima aqui como um ponto-chave, né? Onde a gente pode acabar revertendo.
Além disso, a gente tinha um New Week Open Gap aqui, que é também um page array, ok? Bem forte, onde a gente pode estar utilizando como, né, nível de discount para poder chegar nessa máxima também. Deixa eu fazer o Open no Recluse aqui do dia. Tá onde que sequente SMT entra nisso? Se acalme, querido, porque lembra que você tem que ter o frame, você tem que ter a narrativa, tudo bonitinho antes, e depois você vai utilizar a sequência SMT? Exatamente. Então você tem essa mínima aqui, que é uma mínima que a gente já quer ver o preço indo para longe. E eu vou dar foco, eu vou dar ênfase em uma sequência SMT específica que a gente teve aqui. Mais para frente. Vamos ver, esse aqui é o frame, então o nosso alvo está ali. Vocês conseguem enxergar o Market Maker by Model aqui? Espero que sim. O preço fazendo isso aqui, ó. Eu consigo, particularmente. Espero que vocês também. Então aqui sendo um nível de reversão. Mas a gente tem NFP aqui 8,30, né? Vamos esperar para ver o que o preço vai fazer. Nesse caso, eu quero mostrar para vocês como que uma sequência SMT, ela confirmou outra sequência SMT e deu operação no NFP. Deixa eu passar aqui com cautela para eu não perder o momento. Bom, a gente já tinha uma sequência SMT aqui, tá? Que seria justamente com essa própria mínima aqui. Seria com a mínima do dia anterior. Isso aqui é uma SMT, ó. Vamos pegar aqui com essa ferramenta. Seria aqui o Nasdaq tirou esse ponto, onde a gente quer ver o preço revertendo. E o IAM, ele não havia tirado essa região. Isso aqui é uma SMT. Sequente, de certa forma, eu não vou explicar isso aqui, porque isso aqui envolve conceitos bem mais avançados de quarter, e eu prefiro deixar isso para o pessoal do Discord, da minha comunidade, e também, talvez no futuro eu aborde quando tiver explicado mais coisas. Mas é um tipo de SMT, um tipo de SMT assimétrica, ok? Assimétrica. Mas basicamente o que a gente tem de foco aqui é na próxima SMT, que é formada bem aqui. Bem aqui, que inclusive muita gente pode olhar e pensar, nossa, é uma SMT ruim. Não, não é uma SMT ruim. Pelo contexto, pelo cenário onde ela estava inserida. Essa SMT aqui, ó. Que é uma sequência SMT. Como assim ser uma sequência SMT? Sim, vamos colocar aqui com 90 minutos. 9 minute cycles. Você consegue reparar a mínima aqui desse ciclo de 90 minutos? É basicamente aqui no NQ. E o próximo ciclo não tira essa mínima. E aqui no IAM, essa mínima desse outro ciclo é basicamente aqui. Também nessa mínima. E aqui ela é tirada. Você pode ver o preço fazendo um sweep aqui, ó. Isso é sequência SMT. Nesse contexto em que ela está inserida, repare que a gente tem um alvo aqui, que é a máxima atual do próprio dia. Então a gente pode muito bem colocar um frame aqui de um Market Maker Model até essa região. Esse é o nosso John Liquidity. Olha a Low Resistance Liquidity. Como a gente tem esse alvo aqui em cima, que é uma região muito forte. De John Liquidity também. Então, no caso, esses são os frames que a gente tinha. E aqui pelo próprio M5 a gente tem essa sequência SMT logo antes do driver. Que driver é esse? O NFP. Olha o que acontece no NFP. O preço ele expande. Expande muito forte para longe dessa sequência SMT que foi formada. Eu estava vendo esse price action aqui ao vivo, lá no Discord. E quem estava lá sabe que eu falei dessa sequência SMT. Falei da possibilidade desse preço respeitar essa sequência SMT. E depois eu até dei uma operação utilizando essa sequência SMT. Que foi o quê? Couto, como que eu entro aí, cara? Esse pra mim não faz sentido. Como é que eu vou entrar aí? Bom, você tem a possibilidade de entrar nesse Chain State of Delivery aqui. Se você quiser. Ok? Porque isso aqui também está colocando uma mínima forte, né? Você pode muito bem
utilizar esse próximo candle de 1 hora aqui, das 8 da manhã, como um candle de expansão e operar para cima. Ou então, pode fazer o que eu fiz, que é esperar a Fair Value Gap. Ok? Fair Value Gap demonstra displacement, demonstra interesse para um lado do mercado, demonstra mudança de order flow. E como você pode ver, o preço ele engolfou toda essa região aqui. Enfim, ele fez aqui, né, cara, uma baita reversão. Depois disso, o preço ele dá uma pequena parada, aqui como você pode ver no Nikkei, e isso forma uma Fair Value Gap. Como eu estou utilizando essa sequência SMT aqui, 90 minutos, e os 5 minutos é quem confirma essa sequência SMT do 90 minutos, essa Fair Value Gap aqui, dos 5 minutos, ela pode ser utilizada para poder operar para cima. O que a gente pode fazer aqui? Pega o grade, põe o grade aqui, deixa eu... Não. Ok. E opera aqui. Você pode fazer o quê? Colocar sua ordem aqui no 25, por exemplo, e stop no 75, ou então você pode fazer algo que eu costumo fazer bastante, que é já pegar direto aqui no toque da Fair Value Gap. Então, um pouquinho abaixo aqui, ó. Tá? Você já entra. E você deixa o stop aqui no 75. Entrada mais arriscada, porém, como a gente tem o alvo aqui em cima, isso aqui é o que vai dar o nosso 2R, o nosso 2 de risco de retorno, que é o que a gente quer. Então, essa SMT aqui, embaixo, dá base para essa expansão de alta. E na expansão, a nossa entrada é tão simples quanto utilizar uma Fair Value Gap apenas para entrar. Então, essa entrada é plausível, Couto? Extremamente plausível. Você pode ver o preço retornando até essa Fair Value Gap. E aí ele vai até o alvo. Rapidamente ele vai até o alvo, seguindo essa direção bullish. Isso aqui foi tudo antes da abertura do mercado. Na hora da abertura do mercado, a gente teve outra sequência SMT que também dá para a gente utilizar. Aqui é a abertura do mercado. Ó. E Couto, aonde que tem SMT aí? Bem, você pode ver que o IM, na hora do Open, ele falha em tirar a máxima do dia anterior, que é Weekly Quarters aqui. Weekly sai com sequência SMT. Essa aqui é a máxima do Q2, que é o ponto mais alto do Q2 aqui. Essa SMT é de qualidade, Couto? Não. Essa sequência SMT aqui não é de qualidade. Por isso que a gente prefere pegar só essa aqui de baixo. Essa aqui de cima não é boa, tá? Mas foi uma sequência SMT que aconteceu. Você pode ver aí. Ele falha, né? Posteriormente o preço aí ele acaba derretendo bem mais, né? Aí que reverte até esse candle para baixo e quebra um pouco as expectativas do que a gente tinha para hoje. Porém, independentemente disso, tá? Na minha visão, essa operação compradora foi muito mais clean e razoável do que essa operação vendedora, ok? Então, a operação compradora é muito melhor do que a operação vendedora. E aqui na hora do Open, a gente não teria nem a oportunidade direito de entrar na operação. Aqui 8h30 a gente teve essa Fair Value Gap que deu chance para a gente poder entrar. Depois aqui 9h30, nessa outra sequência SMT, além do preço já ter feito essa sequência SMT aqui, aí depois ele vem e quebra de novo, ó. Não é uma assinatura de qualidade, porque ele não forma uma nova SMT aqui em cima, visto que todos os ativos aqui, o IAM e o Nasdaq, acabam formando o topo mais alto, ele não demonstra pra gente realmente que esse price action aqui, que esse preço está pronto para reverter. Então, esse que é o problema, na minha visão, ok? A única operação que você poderia até acabar pegando seria pelo 1 minuto, porque o candle de 9h30 fez essa manipulação, depois o preço fechou abaixo dele, né? Então esse aqui também é um change state of delivery. Que daí você poderia até argumentar que essa máxima, que seria a máxima protegida agora, você poderia operar para longe. Porém,
eu não acho interessante esse cenário específico. Não vejo nada muito clean para poder entrar vendido aqui. Então é independente, né, de se o price action ele acabar indo, revertendo tudo. O que importa é a gente conseguir pegar a nossa fatia aqui no movimento, ok? E fazer ali as nossas operações de acordo com aquilo que foi apresentado de maneira mais clara, de maneira mais clean pra gente, ok? Então, quando você vê um price action assim, que for grande ou que for contra o que você está esperando, porém ele não for clean, ele não for claro, ele não for fácil de se ver, e o seu modelo não encaixar perfeitamente, só esquece esse price action, tá bom? Só esquece esse price action. Ele não encaixa mesmo, então não tem por que você ficar quebrando cabeça ou se comparando ou coisas do tipo, tá legal? Então esse foi o review que eu queria fazer para vocês. Valeu!